musculatura grossa, porque ela só fica sentada. Era a hora que ela tinha que estar correndo, era a hora que ela tinha que estar pulando, era a hora que ela tinha que estar, né? Ela fica sentada. Então ela perde o desenvolvimento da musculatura grossa, que é pré-requisito para ela desenvolver a musculatura fina, que é a musculatura para fazer as coisas mais delicadas. Escrever, amarrar sapato. Então hoje a caligrafia das crianças de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, está terrível, porque eles não têm mais a coordenação motora fina, que a gente tem que desenvolver quando tem os músculos grandes bem desenvolvidos. Então, se os músculos grandes estão bem desenvolvidos, a motricidade fina tem mais segurança. Deu para entender a relação? Quer dizer, a gente fala assim, como meu filho é inteligente, ele já consegue acessar os vídeos que ele quer no YouTube com o dedinho, ele já consegue jogar, ele já consegue, mas não consegue amarrar sapato. Entende? Estão percebendo? É isso que a ciência está dizendo, olha. E a gente acha que isso é sinônimo de inteligência. E aí eu vou abrir um parênteses bem grande para dizer para vocês. Lê do engano. Essa geração de crianças é a primeira geração que o QI é mais baixo que o QI dos pais. Isso é o que Michel Desmouget descreve no livro dele, A Fábrica de Cretinos Digitais, que está em português, que eu recomendo que quem tiver interesse compre. Então ele diz assim, as crianças, por quê? Por quê? Eu vou abrir esse parênteses para explicar para vocês um pouquinho, numa linguagem bem simples, bem comum. A região do cérebro que é hiperestimulada pelas telas, a criança diante de uma tela, ela tem estímulos visuais, ela tem estímulos auditivos, ela tem estímulos motores, porque ela tem que mudar, ela tem que selecionar, ela tem... A região que é hiperestimulada é a região da memória de curto prazo, das coisas rápidas, das coisas que não ficam grudadas, das coisas que não é para a gente aprender. Por exemplo, se eu falo para a Vânia assim, Vânia, me passa seu número de telefone, ela fala 99766-3081. 99766-3081. 99766, chega no meu celular, digito 99766-3081. Daí a 10 minutos eu já não lembro mais, porque eu já digitei, já deletei. Essa é a memória de curto prazo, memória de trabalho, que não fixa. O que a gente tem que aprender tem que ir para a memória de longo prazo, que é onde fica o que a gente aprende, o que a gente retém, que é outra região do cérebro. O cérebro, os neurônios funcionam com energia elétrica, por incrível que pareça, com eletricidade, conduzida por proteínas. Nosso cérebro depende de proteínas para fazer as sinapses dos neurônios, que se comunicam, né, pelos axônios, por aqueles rabinhos que eles têm e tal. Quando eu superestimulo só uma região do cérebro, ela rouba a energia da região que cuida da memória de longo prazo, que é onde a gente grava as coisas, onde fica a aprendizagem, onde a gente gravou quem descobriu o Brasil, onde a gente gravou quanto é 4 vezes 5, está aqui na memória de longo prazo. Só que como essa memória de longo prazo está desativada pelo uso das telas, que estimula outra região e que rouba proteína da região onde deveria estar sendo armazenada a memória de longo prazo, eu estou falando isso numa linguagem bem simples, bem assim, corriqueira. Quem estiver depois nos vendo pode até dizer que eu estou falando... Não, eu estou falando uma linguagem bem simples de que as zonas que são estimuladas tiram as conexões, a capacidade cognitiva. Por isso que ele diz assim, olha, diminuiu o QI, mas é porque o funcionamento do cérebro também está comprometido. A criança não consegue mais ler e entender o que está lendo. E eu lembro que quando eu voltei para a educação básica, eu me surpreendi com adolescentes que não conseguiam mais entender o que liam. Iam fazer o Enem normalmente anunciado das questões é grande, ele começava a ler a questão, quando terminava de ler a questão, ele já não lembrava mais o que estava no início. Porque ele não tem mais a zona do cérebro que trabalha com interpretação desenvolvida. Porque o estímulo visual das telas faz essa região do cérebro não desenvolver. E o cérebro, as regiões do cérebro, nossa, que só vão se desenvolver até os 20, 21, 22, 25
25 anos, 24 anos, que é o córtex pré-frontal. Então a criança está com o cérebro em formação e a gente já está permitindo que algumas regiões fiquem atrofiadas, ao ponto de que cientistas têm percebido que o córtex pré-frontal de alguns adolescentes, crianças mais velhas, né, que estão usando telas já há algum tempo, está tão fino quanto dos idosos, porque na medida que você vai envelhecendo, o cérebro vai diminuindo. Algumas crianças estão já com o cérebro igual de idosos. Graças a Deus que o nosso cérebro tem plasticidade e a gente consegue reverter essa situação. E no final eu vou dizer como que a gente reverte, tá? Vamos lá. Os estudos, no estudo desenvolvido no Canadá, desse instituto, aponta consequências sombrias. Quais são essas consequências sombrias? Déficit de atenção. Vou falar um pouquinho mais sobre déficit de atenção. Semana passada eu assisti um documentário sobre telas, mas sobre especificamente televisão. Diz assim, bom, a luminosidade da televisão é menos prejudicial que a luminosidade do celular, do tablet, do computador, é fato. Contudo, o cientista, diretor de um hospital pediátrico dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que eles descobriram, né, fazendo os estudos. Ah, professora, mas eu controlo o que meu filho assiste, ele só assiste desenho. É exatamente esse o problema. Não é só o conteúdo que faz mal, o veículo faz mal, o aparelho faz mal, o estímulo faz mal, a luminosidade faz mal. E aí o que ele diz? Desenhos animados são feitos numa sequência de imagens rápida que estimulam, que tem uma hiperestimulação visual e cerebral. Criança, preste atenção nisso, criança com menos de 3 anos que passa 1 hora diante da televisão tem 10% de chance de se tornar uma criança hiperativa. Criança de menos de 3 anos que passa 2 horas na frente da televisão tem 20% de chance de se tornar hiperativa com 7 anos. Então, você põe a babá televisão para a criança se distrair com DVD infantil, eles são piores do que se tivesse na televisão uma paisagem com pouca mudança de imagem. Então, os programas infantis são piores do que uma cena do cotidiano de uma pessoa normal. Deu para entender? A rapidez com que eles mudam as cenas cria uma hiperestimulação visual e cerebral que produz todo o problema, todo o mau funcionamento cerebral. Quando ele chega na escola para ser alfabetizado, ele já tem hiperatividade. Isso é estudo recente, coisa recente. Atrasos cognitivos, já falei para vocês, né? Essa geração tem o QI mais baixo do que dos pais, dificuldade de aprendizagem, impulsividade. Essa hiperestimulação produz impulsividade. A criança não aceita o não aceita a regra, não aceita ser contrariada e reage de forma impulsiva às frustrações. Obesidade. Por que obesidade? Lembre-se que na idade que ele tinha que estar correndo, subindo, descendo, pulando, ele está fazendo o quê? Sentado. E além de estar sentado, consome o que de comida? Besteira. Não é alimento que eles comem, é comida. Comida não é necessariamente alimento, né? Privação do sono. Para cada 1 hora de tela, 15 minutos a menos de sono. E hoje já há estudos recentes mostrando que adolescentes que dormem tarde, porque ficam nas telas, deixam de produzir um hormônio que previne a depressão. Esse monte de adolescente com depressão, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, automutilação. Quanto tempo eles ficam na tela e quanto tempo eles perdem de sono? Gente, não tem fórmula mágica. É efeito e causa, né? Causa e consequência. Não tem dificuldade de lidar com a frustração e raiva e dependência, vício. Pode mudar? Olha os dados que eu peguei recentemente, nesse livro do Michel Desmouget. Adolescentes, quanto tempo o brasileiro, agora estou falando de Brasil,
nossos filhos adolescentes estão ficando conectados em telas por dia. 7 horas e 22 minutos de consumo diário. Isso é Brasil, gente. O Brasil está entre os top de uso excessivo. Isso corresponde a 30% de um dia, de 24 horas, 7 é 30%. 3 vezes 7 é 21, 30%. Só que nós temos que tirar a parte do sono. Então, da parte clara do dia, da parte que a criança deve estar acordada, isso corresponde a 45%. 7 horas é 45% da parte da vigília diurna, né? Isso é muito, gente. Nós estamos hiperconectados. Acumulado em um ano, isso corresponde a 112 dias. Quantos dias letivos nós temos em um ano? Ou seja, 50% de um ano letivo de 200, 112, que é um pouquinho mais de 50%, esses adolescentes estão na tela fazendo o quê? Os meninos gostam mais de jogos, as meninas gostam mais de redes sociais, tá? Isso então corresponde a 56% de um ano letivo, quer dizer, a escola dá um duro danado. Corre contra o tempo para vencer o conteúdo, mas é uma luta desigual. É uma luta desigual. Porque uma coisa é que o professor, só um parênteses, outro parênteses. Há estudos que comprovam que, mas meu filho pode estudar pelo computador. Já há estudos que comprovam que a aula pelo computador, o mesmo professor, o mesmo conteúdo e a aula presencial, onde que o aluno aprende mais? Presencial. Então, não é igual. Tá? Então, 56% de um ano letivo correspondente, né? 56% de um ano letivo, eles estão gastando em coisas que não... Além de não trazer aprendizado, diminui a capacidade de aprender. Isso é que é pior. Tá? Pode avançar. Então, 10 razões que esse Instituto do Canadá diz assim, que a gente deveria tirar a tela dos nossos filhos. 10 razões que a gente tem que se preocupar. 10 razões que a gente tem que ter muito cuidado. Primeira razão, há deficiências físicas. Hipertensão, efeitos sedentários, obesidade, sobrepeso, atraso, miopia. Então, há problemas físicos. Segundo, há danos cerebrais, córtex pré-frontal, que causam déficit de atenção, que causam impulsividade, distúrbio de aprendizagem. E outra coisa, gente, hoje a ciência já tem um dado maravilhoso, a questão dos neurônios espelho. No final do século XX foi descoberto um neurônio aqui no córtex pré-frontal que lida com a empatia e com a compaixão. E que o uso excessivo das telas no mundo virtual e não do mundo real está fazendo com que as crianças percam a capacidade, os adolescentes, né, de desenvolver a empatia e a compaixão. E adultos viciados em série, Netflix, estão com a mesma dificuldade. Mistura o mundo virtual com o real aqui dentro, não sabe o que é real, o que é virtual. E quando a gente vê, né, essa questão dos danos, principalmente do córtex pré-frontal, que é o que toma decisões, o que faz as escolhas corretas, né, que faz a gente ponderar, julgar, ter empatia e compaixão, como eu falei. Se a gente for pensar no tipo de jogos que eles gostam de jogar, eu conto muita história para vocês poderem entender. Há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu fui em Maringá e a cuidadora que cuidava da mamãe pediu que eu visse o filho do namorado dela. O namorado se separou da esposa, tinha um menino de 9 anos que não conseguia ser alfabetizado. 9 anos. Como ela sabia que eu era educadora, ela falou: professora, eu gostaria que você visse o filho do meu namorado, porque ele tem 9 anos e não consegue ser alfabetizado. Agora tem um detalhe, professora, ele é viciado em jogos, e jogos coletivos. Ele joga pelo celular com outros.
Aí eles foram no feriado visitar lá. Ele sequer entrou na casa onde meu pai e minha mãe moravam. Ele ficou parado na porta, com o celular. Ele ria sozinho, ele falava sozinho, ele brincava sozinho, ele jogava, lógico, ele estava com outros jogadores, né, online. Mas ele ficava ali rindo, falando sozinho na porta. Ele não entrou, ele não interagiu com ninguém da casa. Aí eu me aproximei dele. E quando eu vi, no menino de 9 anos, o tipo de jogo que ele estava jogando, era só de matar, 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 matar. Mas não conseguia ser alfabetizado. Aí eu falei para ela, esse menino está com um problema seríssimo. Ele tem que parar, ele está viciado. Aí ela falou assim, você sabe, professora, que outro dia eu fui passar o domingo lá e eu me deitei assim numa poltrona e cochilei. Só que eu percebi que ele estava chegando perto de mim. Ele não queria que o pai namorasse com ela. Eu percebi que ele estava chegando e eu abri os olhos assim, como se eu estivesse dormindo. E quando ele chegou perto de mim, ele fez assim. Menino de 9 anos. Mas acho que se ele tivesse a oportunidade, ele não faria o que ele queria? Então, essa impulsividade e essa incapacidade de sentir compaixão, essa geração está crescendo assim. Doenças mentais, agressão, violência. Essa cientista brasileira, psicóloga que mora no Chile, ela conta que ao tratar de um menino de 10 anos, ela mandou os pais tirarem as telas, porque no início ela mandava os pais dosarem, mas ela diz, agora não, agora é igual drogado, que você tem que causar abstinência mesmo, tira e acabou, não vai ter, porque você não dá para o drogado meia hora de cocaína, meia hora de álcool, meia hora, não, tira e acabou. Ela conta de um menino de 10 anos que tentou se jogar do 10º andar, quando os pais tiraram a tela, fica agressivo como se tivesse um drogado em crise de abstinência. Um dia eu estava viajando de Belém do Pará para São Paulo, de madrugada, e o voo fez uma conexão em Belo Horizonte. De madrugada, todo mundo dormindo, só desceu alguns passageiros e entraram outros. Quando estavam recebendo os novos passageiros, eu estava ali tentando dormir, entra um barulhinho assim, tec, 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 aquele barulhinho da tecnologia, né? E veio bem pertinho de mim. Eu estava no corredor aqui, foi do outro lado do corredor ali. Daqui a pouco, o piloto anuncia que era para todo mundo desligar os seus equipamentos eletrônicos, afivelar os cintos. Começou a Terceira Guerra Mundial. Veio uma menininha com um tablet jogando. E a mãe pediu para ela sentar para afivelar o cinto e desligar o tablet, porque tinha que desligar. E ela não aceitava, ela começou a gritar, espernear, se jogar no chão. Só que ela tinha que colocar o cinto. E o avião, para decolar, todo mundo tinha que estar sentado com o cinto afivelado. Veio a aeromoça, veio o comissário de bordo, só não veio o piloto. O avião não decolava. Devido, porque eles não podem pegar a filha dela. Eles podem tentar ajudar, mas vocês sabem que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado. E a mãe sozinha não dava conta porque a menina se jogava, a menina se esperneava, a menina fez uma cena, gente, gritava como se ela tivesse isso de madrugada, o pessoal dormindo, como se ela estivesse sendo agredida fisicamente. Era uma coisa assim, sabe? E eu ali do lado olhando, até que a aeromoça tomou o tablet para a mãe poder, porque a mãe estava segurando o tablet já, mas a mãe tinha que colocar o cinto. Quando a aeromoça segurou o tablet, a menina se esperneava lá, mas conseguiu, ela gritava, o avião decolou. A gente não conseguia nem ouvir o que eles falavam lá se a máscara cair, porque o grito da menina era muito grande. Depois de vários minutos, quando chega a uma certa altura, eles dizem, podem ligar. Só depois de muito tempo que ela parou de gritar, quando devolveram o tablet e começou de novo.
Eu virei para a mãe, perguntei assim, que idade ela tem? A mãe falou, 2 anos e meio. Eu só pensei assim, daqui a 1 ano e meio está chegando na minha escola. Vamos avançar? Baixo desempenho acadêmico. Então, já falamos sobre isso. Relações sociais precárias. Crianças autistas, bebês autistas, que têm tela nas mãos. Isso são estudos sérios fora do Brasil. Piora a dificuldade de se relacionar, a interação social. Não é que a tela causa autismo, não há estudos que mostram isso. O bebê autista, que ainda nem foi diagnosticado muitas vezes e é exposto à tela, então hoje eles comparam o bebê autista que não foi exposto à tela com o bebê autista que foi exposto à tela, e eles percebem que a tela, por quê? Porque a sonoridade da tela, o estímulo da tela, eles preferem a voz do adulto, a interagir com o adulto. Isso são estudos que não são brasileiros, tá? Porque quando viram esse meu slide aí, o pessoal da rede de apoio aos autistas, eu não expliquei, só estava ali a palavra autista, acharam que eu estava dizendo que causa autismo. Não disse isso, nem falaria. É que há estudos que mostram que agrava a dificuldade de relações sociais precárias. Agrava o desemprego. Esse menino adolescente da geração Z, que nasceu no começo do século XXI, já fazendo do celular um produto de primeira necessidade, está chegando no mercado de trabalho com dificuldade de trabalhar em equipe, receber ordens, respeitar a hierarquia, liderar projetos. Essa geração que está entrando no mercado de trabalho, que já tem o celular, a internet, só se relaciona com rede social. E aí, se você pensa diferente de mim, eu te deleto, eu te cancelo, eu te excluo da minha rede. Mas no mundo do trabalho, eu tenho que conviver com você, você pensa diferente de mim, e aí a gente não consegue. Então, o mercado de trabalho está dizendo, essa geração não está servindo o que o mundo do trabalho está precisando. Eles estão desempregados, muita dificuldade de se relacionar. Sem falar de pornografia, perversão sexual, né? Vamos avançar. O fato é que a internet vicia tanto quanto o álcool ou cocaína. Tem um autor que diz assim, entre doce e cocaína, as telas estão muito mais para cocaína do que para doce. E a gente acha, e dá para os nossos filhos, né? Como a gente dá doce, a gente dá as telas. Pode avançar. O que é nomofobia? É o vício por telas. No mundo, o problema afeta mais de 50 milhões de pessoas. No Brasil, chega a 4,3 milhões de pessoas. Como você pode saber que já não sai viciado? É simples. Esquece o celular em casa. Vai para o trabalho sem o celular. Você começa a ficar angustiado. Chega no carro, puxa vida, esses dias eu fui para o supermercado e eu levei o celular, eu sabia que eu tinha levado o celular. Quando eu voltei para casa, eu vi que eu estava sem o celular. Eu não lembro da bolsa ter ficado aberta. Falei, meu pai. Falei com meu esposo, querido, não acho meu celular. Acho que alguém pegou meu celular no supermercado. E aí eu me dei conta de que todos os meus contatos estavam no celular. Todos os meus compromissos estão no celular. Tudo está no celular. Eu me desesperei. Falei, meu pai do céu. Eu cheguei na garagem do prédio. Na garagem eu ajoelhei do lado da porta do carro. Falei, Senhor, o Senhor sabe, tudo está no celular. Me ajuda a encontrar. Olha o desespero. Fiz um propósito. Agora eu vou fazer a agenda por escrito. Passar tudo para a agenda por escrito. Voltar para o século passado. Abri a porta, estava no banco do motorista, eu tinha sentado em cima dele, não sei como, estava ali, no banco do motorista. Fica angustiado quando esquece, você já é homofóbico. Fica ansioso quando não está com ele, você já é homofóbico. Outro dia eu fui fazer uma palestra para adolescentes, grande auditório de uma escola, cheio de adolescentes, eu falei para eles, gente, condição, 30 minutos sem pegar no celular. Vocês acham que eles conseguiram? Não conseguem. Homofóbicos.
ansiosos quando ficam sem. Pode avançar. E o que a nomofobia é? Revela que o uso excessivo de videogame, não é só celular, internet, séries, Netflix, tem muito adulto viciado, pode se tratar de um novo transtorno psiquiátrico. A população jovem e adulta já está apresentando características do uso problemático dos eletrônicos. Pode avançar? Quais são esses efeitos, então? Vamos resumir. Alteração na qualidade do sono. E lembre-se, alteração na qualidade do sono está diretamente relacionada à depressão. Um grande número de pessoas com depressão. Muito associada à qualidade do sono. A nutrição. Atividade física. O que prefere? Ficar na internet ou sair para jogar bola com os pais? Vamos dar para vocês saberem. Qualquer aplicativo, qualquer jogo, qualquer filme que vai para a Netflix tem que passar por um crivo dos 3 minutos. Se nos primeiros 3 minutos o jogo, o aplicativo, a série não joga dopamina no cérebro, aumenta a produção de glicose, aumenta os batimentos cardíacos, dilata a pupila. Se ela não produz reações bioquímicas para fazer a pessoa querer ficar, nos primeiros 3 minutos tem que prender atenção. O filme, o aplicativo, o jogo, ele não é nem comercializado. Então as empresas que produzem não põem no mercado se em 3 minutos não prender atenção. Por quê? Porque joga dopamina no hormônio do prazer. Aí eu pergunto para você, a criança vai preferir que está com hiperdose de dopamina ali, naquele jogo, naquela coisa na internet, que já foi feita para viciar. Aí você leva, não, vamos jogar bola ali na... Quanto tempo vai demorar no jogo de bola para produzir dopamina? Então, por que vicia? Eles são feitos para viciar. Tem uma parte que trabalha com isso, inteligência artificial, que fez mestrado na Universidade Federal do Paraná, e ele falou assim, professora, todo o algoritmo que está por trás da internet é para viciar. Se você vai no YouTube e você quer ver um vídeo sobre cães de caça, ou cão de companhia, e você procura lá, cão de companhia, o algoritmo percebe quanto tempo você fica naquele vídeo. Quanto tempo você passa, então, economia de atenção, chama. Aí você passa, não quero esse, não quero esse, não quero... O tempo que você gasta, o próprio algoritmo já está calculando para saber o que ele vai jogar para você da próxima vez que você entrar, para você ficar. Então, se você não quer saber de gato, e você passou rápido no de gato, ele já não vai jogar de gato para você, ele vai jogar de cão, porque ele percebeu que você fica. Então, todo algoritmo que está por trás dessa inteligência artificial é para viciar. É esse o resumo, tá? Prejuízo nos relacionamentos interpessoais. Eu conheço adolescentes que não querem mais sair do quarto, nem tomar banho, não querem mais sair com os pais. Outro dia eu fui falar numa reunião de pais num grande colégio de São José dos Campos. Quando eu terminei de fazer essa palestra, um casal veio para mim, a mãe estava chorando e falou, professora, eu saí da psicóloga do meu filho de 16 anos e vim para cá. E sabe o que a psicóloga acabou de dizer para mim? Não tem mais o que fazer com seu filho. Eu não vou mais, não traga mais seu filho, não tem mais o que. Menino de 16 anos não quer mais saber de nada, é só viciado na internet. Ele não quer mais estudar, sair de casa é um esforço para ir para a escola. Menino de 16 anos, a psicóloga simplesmente disse, não tem mais o que eu fazer, o que eu fazer pelo seu filho. E ela veio falando, professor, eu acabei de sair do consultório da psicóloga, eu estou aqui, o que eu faço? Eu falei, psiquiatra. É psiquiatra, é igual tratar cocaína, é igual tratar crack, é igual tratar maconha, é viciante, porque são elementos bioquímicos que causam essa dependência, igual dependência química, tá? Transtorno de humor, hostilidade, comportamento agressivo, ansiedade social, pode avançar. Transtorno do uso de substância, comportamento compulsivo, impulsividade, transtorno de personalidade, menor felicidade e vitalidade, prejuízo em saúde mental de forma geral e, por último, o quê? Vocês lembram qual é o tema dessa palestra?
de sobrevivência, o aumento dos casos de suicídio entre adolescentes. É algo. Esses dias eu liguei para minha ex-cunhada e ela voltou muito triste. Foi em novembro do ano passado. Estou muito triste ainda. Nosso aluno do segundo ano do ensino médio acabou de se jogar no terceiro andar aqui da escola, segundo andar aqui da escola, no pátio. Se jogou. Tinha tela, ele encontrou uma brecha na tela e se jogou. A Vitalita, nós nunca imaginávamos que aquele menino quieto, calado, não queria fazer isso. Ele não morreu. Passou um tempo no hospital. Voltou esse ano para a escola com um transtorno de personalidade. Era um menino quieto, agora é um menino impulsivo, briguento, totalmente diferente. Pode avançar? Vício em tela, então. Todos esses dados, diz o Michel Desmouget, não são nada triviais, levando em conta que a infância e a adolescência é o período privilegiado de amadurecimento dessa região do cérebro aqui, nobre. E com efeito, um momento de extrema vulnerabilidade para aquisição de desenvolvimento de transtornos de dependência psiquiátrica e comportamental. Ou seja, o cérebro dá informação. E esse vício é um prato cheio nessa idade para causar transtornos psiquiátricos. Nós não estamos falando, gente, adultos viciam? Viciam. Nós estamos falando de um ser em formação que nós estamos colocando em risco desde que eles são bebês. Quando eu vejo em supermercado pais fazendo compras com o bebê sentado ali no carrinho, com o celular na mão para distrair. Como eu vejo isso? Isso é muito comum. Pode avançar? Moral da história. Conclusão do jornalista francês, doutor em sociologia, Juliane Emmert. A moral da história é a seguinte: deem telas para os seus filhos e os fabricantes de telas continuarão dando livro para os filhos deles. Quem fabrica tela continua dando livro para os filhos dele e vocês continuam dando telas para os filhos de vocês. Veja se Steve Jobs, que foi o criador da Apple, dava para os filhos dele. Veja se o criador do Facebook dá para os filhos dele. Veja se esses grandes donos dessas big techs põem em escola que usa excessivamente tecnologia. Na verdade, as escolas do Vale do Silício sequer usam tecnologia na quantidade que nós usamos aqui no Brasil. Pode avançar, estou terminando. Aí vocês vão me perguntar assim: professora, quanto que nosso filho pode usar? Nada. Quanto, né? Se tem todo esse perigo. Mas a gente está vivendo num mundo que, eventualmente, a escola pede para usar. Quanto? Esse Instituto Canadense, em parceria com a Associação Canadense de Pediatria e a Sociedade Americana de Pediatria, fizeram uma tabelinha. Eu copiei essa tabelinha. Até o Michelson Borges pegou essa tabelinha que eu dei para ele, mandei para ele para utilizar. E eu agradeço porque ele está usando, né? Pode avançar. 2019, é anterior a 2019. Está em inglês porque eu peguei de lá mesmo. Aqui está a idade. 0 a 2 anos. Quanto que tem que usar? Porque de 0 a 2 anos, ali está. Quanto? Programas de TV não violento, videogames não violentos, videogames violentos, dispositivos de mão, dispositivos de mão e videogames online violentos, né? Ou com pornografia. Então, eles aqui estão sendo generosos, olha, de 3 a 5 anos, 1 hora de todas as telas. Lembre-se que eu falei para vocês de um estudo, antes dos 3 anos, nada de televisão. De 3 a 5 anos, 1 hora de todas as telas. Televisão, celular. De 6 a 12 anos, mas, desculpa, de
TV. Porque dessa daqui, never, 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 never. Desculpa, eu me equivoquei aqui. Então, de 3 a 5 anos, 1 hora total de telas, não de todas as telas, total de tela. Qual tela? Só televisão, programas não violentos. De 6 a 12 anos, 2 horas de televisão e 30 minutos de videogames. Celular. O que está escrito aqui? Antes dos 12 anos, né? 13 a 18 anos, 2 horas. Qual é a média brasileira que eu falei para vocês? 7. 30 minutos de videogames, 30 minutos de vídeos e celular, ok, a partir dos 13 anos. Isso é o que esse Instituto Canadense de Sociedade Americana de Pediatria está dizendo. Agora vamos para esse cientista que escreveu esse livro falando que o QI das crianças baixou. Michel Desmouget. O que o Michel Desmouget fala? Pode ir para o próximo. O Michel Desmouget. Antes dos 6 anos, nunca. Dos 6 aos 12 anos, no máximo 30 minutos de todas as telas. Aí reúne TV, todas as telas. 30 minutos no máximo. E além dos 12 anos, 60 minutos no máximo de todas as telas. Nós temos mais de 12 anos? Nós? Sim. Quanto tempo nós estamos passando nas telas? Quando eu entrei no doutorado, eu fiz um propósito. A minha orientadora me falou assim: eu não assisto televisão. Televisão é o quinto poder. Eu não assisto televisão. Eu pensei, se a minha orientadora não assiste, por que eu vou assistir? E de 2017, virada de 2017 para 2018 para cá, eu não assisto televisão. Nem jornal, nada. Nada. Meu esposo de vez em quando liga no futebol. Mas como eu fico muito nervosa dentro do jogo, nem futebol eu gosto de assistir assim. Né? Só uma pergunta, quanto tá? Quem fez o gol? Mas eu não assisto televisão. Hoje de manhã eu dei aula, no final da aula veio uma aluna, secretária de Educação, perguntar para mim: você tem Instagram? Eu falei: tenho. Eu quero te seguir. Você posta umas coisas? Eu falei: não. Sabe por que eu tenho Facebook? Para acompanhar os meus sobrinhos, para saber o que os meus sobrinhos estão fazendo, para ver os meus sobrinhos que moram longe. Mas eu não posto nada. Raramente posto. Raramente. E eu confesso a vocês que para mim fez um bem tremendo parar de assistir televisão. Me ajudou muito. Ter mais concentração, mais qualidade do som. E hoje o som da televisão me incomoda. Eu não consigo ouvir o som da televisão. Então, terminando. Vou terminar com dicas. Primeira coisa, gente. Nesta época de individualismo e isolamento, precisamos redescobrir o significado do pacote familiar, sem o qual os nossos filhos não vão conseguir sobreviver. Começar a consertar dentro de casa. Nós temos que rever nossa dinâmica familiar para que os nossos filhos não se tornem vítimas de tudo isso que eu disse. Então, em primeiro lugar, olhar para a gente. Eu já estou viciado, eu já estou dependente, eu já estou carente dessas, né? De ficar olhando, de ficar vendo, de ficar... Vamos avançar? Mais um? Eu sugiro esses 2 vídeos. Philip Zimbardo, ele é da Universidade de Harvard, ele fala sobre a morte do homem. E esse daqui, o Dr. José Martins Filho, o risco das telas para as crianças e adolescentes, que ele conversa uma live de mais de 1 hora de duração. Mais de 1 hora de duração, com a doutora Cibele. Esse de cima é mais complicadinho, mas vale a pena assistir. Agora o de baixo vocês têm que assistir. Tem mais de 1 hora de duração, mas vale a pena. Vale a pena. Pode avançar. Dicas, vamos lá. Primeira, ensine seus filhos a diferença entre o certo e o errado na internet é a mesma que na vida real. Então, cuidado,
Preciso usar? A escola pediu? Cuidado, veja o que você acessa. Cuidado, mostrar que tem realmente perigos. Eu sou mais radical. Por mim, nós deixaríamos de usar. Porém, eu sei que às vezes é muito complicado. A gente se vale de ferramentas. E a criança é incapaz de escolher fazer tarefa de casa e, ou melhor, entre o entretenimento e o estudo, o que vocês acham que elas vão preferir na internet? Entretenimento. Então, a dificuldade de escolher entre o que é certo e errado é muito grande. O entretenimento, professora, mas é só... Não é só o conteúdo, gente. O veículo, a luz, o estímulo visual, tudo é um pacote prejudicial. Pode avançar. Mostre para eles como respeitar os outros online, explique as regras. Antes dos 13 anos, nenhuma criança pode entrar em rede social. Isso é regra das redes sociais, não pode. Então, já tem filho adolescente com mais de 13 anos, explique para ele. Respeito, convivência sadia, pode avançar. Insista para que respeitem a propriedade dos outros. Explique a fazer as coisas legais. Às vezes tem que fazer trabalho na internet, copia e cola como se fosse de autoria, né? Isso a gente está falando mais para os mais velhos, porque se eu digo que antes dos 12 não pode usar, essas dicas eu estou dando para quem tem mais de 12, os adolescentes. Pode avançar. Diga a eles que não devem nunca encontrar amigos virtuais pessoalmente. Explique que os amigos virtuais podem não ser quem eles afirmam ser, né? São cuidados que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, ter consciência de que há um mundo, submundo na internet perigosíssimo, de pornografia, coisas seríssimas. Pode avançar. Ensine a eles que nem tudo o que leem e veem online é verdade. Encoraje a perguntar a você se tiverem certeza. Então, todas essas dicas são para quem tem filho com mais de 13 anos. Menos de 13 anos nem dou dica, porque a minha dica é: não vê. E aí, para esse que eu não dou, o que eu faço? Vou dar 3 conselhos. Primeiro, coloque para aprender um instrumento musical. Segundo, para fazer um esporte. Terceiro, livros. Pode ir para o último slide? Pode ir? Providencie atividades juntos. Pode avançar. Lembre-se, nenhuma criança escolheu o celular se tinha atenção da família. Diz a Chris Howard, em 20 anos de terapeuta, nunca vi uma criança que prefere o celular à atenção da família. Se ela está preferindo agora, é porque já teve negligência de atenção antes. Pode avançar. É importante que as crianças vejam os pais lerem bastante. Seus filhos veem você ler? Não adianta não para ler, teu filho sempre vê você ler. Você conta a história do seu filho. Gente, não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. Mas nós estamos num estado de guerra. Quem vai ocupar a mente dos nossos filhos? A ciência está mostrando com luzes vermelhas para a gente. A gente tem que decidir. O que nós vamos fazer com essas informações? O que nós vamos fazer com esse conhecimento? Que Deus nos ajude, nos dê luz, discernimento, para que a gente possa tomar as decisões corretas, fazer as escolhas corretas. Porque educar dá trabalho, não é fácil. Mas existe uma promessa de que aqueles que pedem, recebem. Deus está disposto a dar para a gente não somente discernimento, mas uma legião de anjos para proteger e cuidar dos nossos filhos. O Dr. Léo Freiman, ele não é doutor, ele é psicólogo, né? A gente fala de psicólogo, mas eles não são doutores. O Léo Freiman, psicólogo, ele fez uma live recentemente que eu assisti e ele ensinou 2 coisas que nós devemos praticar. Primeiro, de manhã,
que seus filhos saiam de casa sem fazer uma oração com eles e por eles. Terceiro, no final do dia, tira celular, tira a tela, reúne ali em volta da mesa. Cada um vai dizer 3 motivos para agradecer. Cada um da família encontre 3 motivos para agradecer. A gente tem que ensinar as crianças a serem mais gratas. O espírito de gratidão cura. E a gente tem que louvar Deus, porque uma criança viciada, se você 4 semanas conseguir mudar o hábito dela, ela se cura. Porque o cérebro da criança é muito prático para a informação. Cria novas avenidas de conexões neurais aqui dentro. 4 semanas ela consegue sair disso. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então, que a gente possa realmente, família, escola, parceiros, começar a enfrentar essa endemia, essa pandemia, né? Que está tomando conta do cérebro das nossas crianças. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Acho que ainda temos alguns minutinhos, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Só mesmo agradecer. A gente vem parte de nós. Hoje eu percebi o quanto é grande o problema que eu tenho. E os meus filhos são meu espírito. Então, se eles estão tendo certas atitudes, é para eu poder rever as minhas. A sua geração é a geração que fez do celular um produto de primeira necessidade. Então, os nossos filhos são consequências das nossas escolhas. Nós fizemos do celular um produto de primeira necessidade. E, de fato, eu disse, minha vida está no celular, minha agenda está no celular. Se eu perder meu celular, eu não sei nem meus compromissos desse mês. Eu vou voltar a escrever no papel. Para diminuir essa dependência. Né? Porém, o maior problema é que aquilo que eu falei, as crianças usam para entretenimento. Isso é muito sério. Né? A gente usa para se comunicar, a gente usa para notar coisas, e as crianças usam para entretenimento. Então, nós temos que nos policiar de fato, isso é verdade. E quem dá para as crianças somos nós. A criança não tem dinheiro para comprar. Né? Então, nós temos que cuidar. Alguma pergunta? Então, muito obrigada. Doutora, muito obrigada. Acredito que foi uma aula muito boa para todos nós, não é? Como escolas, nós também temos responsabilidade. Como pais, nós precisamos trabalhar juntos para que os nossos meninos e meninas cresçam com uma mente muito saudável, né? Bem equilibrados, estruturados. Doutora, eu acho que foi tão esclarecedor que é por isso que a gente tem que ter pergunta. Como a mãe falou, nós só temos para agradecer, né? É um conteúdo realmente, um tema muito importante. Nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que depois vai dar tudo certo. Quando ele crescer, ele aprende. Isso não existe. O que nós fazemos das crianças hoje é que elas serão lá no futuro. Pensem em vocês. Quantos de nós carregamos coisas lá da infância, até hoje na nossa vida, que são coisas difíceis de mudar, não é verdade, queridos? Sim. E tudo que nós queremos como escola é isso. Nós não podemos pensar no nosso aluno e no nosso filho hoje. Nós temos que pensar neles daqui 10, 15 anos. Que adulto eles serão com o que está acontecendo, com o que estamos fazendo com eles hoje. Qual é a visão que nós temos dele lá no futuro. E o futuro passa muito rápido. Ontem eu deixei meu filho lá na escola, com 6 anos de idade, hoje ele tem 36. Passou. Já esses meninos e meninas vão ser adultos. E aí? Eu brinco com eles que quando eles forem dar entrevista na televisão, que eles forem senadores, um mecânico muito bom, não importa, né? A profissão que eles
que eu vou estar bem velhinha já, eles vão me avisar, eu vou aparecer na televisão, eu vou ligar lá para vê-los. Né? A gente quer ter orgulho deles, mas nós temos que fazer nossa parte. Mais uma vez, doutora, muito obrigada. Voltem com Deus e vamos nos encontrar mais, né, Pro? Nós vamos divulgar, né, nós filmamos, vamos divulgar no site da escola, para a gente ver de novo, porque tem muita coisa para aprender, para gravar na nossa mente, para a gente poder empregar. Queridos, muito obrigada. Deus abençoe vocês, voltem em paz para